E aí, gente, boa noite. Hoje a gente vai estar aí com um parceirão, Caio Santos, amigo nosso, personal, né? E a gente vai estar abordando hoje a questão do tipo de exercício, né, que a gente pode fazer para emagrecer, tá? Então, a gente vai trocar umas ideias aí, vai ficar bem legal a live, porque às vezes a gente tem dúvida, né? Será que a musculação emagrece? Será que o aeróbio é mais interessante, ou o HIIT, né? Então a gente vai tirar várias dúvidas de vocês aí, tá? Tô só esperando ele dar o sinal aqui pra gente iniciar com ele. E o interesse, gente, na realidade é trazer um pouco de conhecimento, né, para que a gente possa diferenciar, né? Às vezes a gente tem algumas informações hoje até por conta do modismo que tem tanto aí, a gente fica sem entender, por exemplo, né, o que é perca de peso, né? E o que é emagrecimento, né? Parece, aparentemente, parece que são as duas coisas na realidade, né? E não são, são coisas bem diferentes, bem distintas, né? Jafé, boa noite aí, meu amigo. De madrugada aí na África do Sul, né? Obrigado pela presença aí. Tudo de bom pra você. Eu continuo esperando o Caio entrar aqui para que a gente dê início à nossa live, né? Então, continuando o que eu estava dizendo, existe na realidade muitos métodos, né, que a gente pode utilizar para emagrecer, não necessariamente só um tipo de treinamento, né? Então às vezes a gente de um modo geral a gente entende que é uma coisa até comum, né? Eu quero emagrecer, faz o aeróbio, né? Então assim, como se, por exemplo, se o aeróbio ele fosse o único treinamento, né, para que a gente pudesse entrar nessa questão aí do emagrecimento e da perca de peso. E aí a gente vai ver que não é só a questão do aeróbio, né? Então a gente vai surpreender com outras metodologias que tem para a gente emagrecer. Boa noite, amigão. 1 da manhã aí, é? Tá na madruga. Tô só aguardando, gente, o sinal dele aqui para que a gente possa entrar, tá? Falando um pouco de Caio, Caio também é bacharel em educação física, entrou agora. Caio, já fiz o convite aí para você. Agora. E aí, Caio? Fala, Seja Marquinhos. bem-vindo. Tudo bom? Ajeita a tua câmera um Tudo pouco aí que certo? tu tá cortando aí, não tá aparecendo teu rosto não. Isso, tranquilo. Vocês estão ouvindo direitinho aí, gente? O áudio tá legal? Dá um ok aí, dá um joinha. Isso, Caio, melhorou bastante. Caio, Tá tranquilo, Marquinhos? tá me Dá, ouvindo? Tranquilo? tô te ouvindo. Tô ouvindo bem. Beleza. Caio, em primeiro lugar, agradeço a gente estar junto aqui nessa live para a gente trazer um pouco de conhecimento ao pessoal, né? E a ideia, que como Uhum. a gente tinha conversado nos bastidores, é que a gente possa também ajudar aquela pessoa do dia a dia, né? Que não tem tanta experiência, né? Que às vezes a gente fala muito às vezes é fácil a gente falar entre a gente como profissional uma linguagem muito técnica, e às vezes as pessoas estão lá do outro lado e não entendem, né? Então, Verdade. a gente pode utilizar as duas linguagens, né? Quando a gente fala alguma coisa propriamente da área, a gente esclarece mais um pouco para que o pessoal entenda, né? Antes de você chegar, eu estava comentando que às vezes a gente tem ideia que quando a gente fala duas coisas distintas, né? Emagrecer e perda de peso, né? E às vezes a gente acha que só o aeróbio é que vai solucionar isso aí, né? Então eu falei dentro dessa logística para que a gente tenha esse entendimento. E eu queria que agora você fizesse sua apresentação. Eu tenho esse costume de sempre o pessoal que está com a live que ele se identifique, conta um pouquinho da sua história, né? Eu conheço você, não é de hoje, na realidade. Quando eu fiz o meu estágio lá no Porto, você era atleta profissional, né? Então a gente tem uma amizade de fazer curso há muito tempo, então eu sou suspeito para falar.
Então, meu irmão, diga aí como é que é a sua experiência, né? Como foi tua graduação e para aí a gente entra no assunto específico. Sem dúvida, Marquinhos. A princípio, eu quero dizer que é uma honra estar aqui participando de um momento ímpar como esse, né? De participar juntamente com uma live com um dos profissionais, posso dizer que amigo, mas que está no dia a dia aí, lutando, batalhando, né? Tentando fazer uma educação física melhor. E o objetivo é justamente esse, é passar informação, né, para as pessoas que estão na ponta, né, que estão ali tentando alcançar os seus objetivos e que muitas vezes têm dúvidas, né, que muitas vezes têm inquietações e esse é o nosso papel. O nosso papel é justamente desmistificar alguns erros, alguns paradigmas para que as pessoas de fato elas tenham resultado, né? Eu acredito que tudo que a gente faz na vida, tudo que a gente busca na vida, a gente pensa certamente em ter bons resultados. E no emagrecimento não é diferente, né? Eu costumo dizer que, apesar de ser um objetivo comum, né, das pessoas, o número, né, a incidência de sucesso, ele não é tão grande assim como as pessoas pensam. E assim, me apresentando um pouco, eu sou bacharel em Educação Física, né? Eu fiz minha graduação aqui na SES, Unita, Caruaru, em 2012, já estou no mercado aí há quase 9 anos, né? Como personal trainer, nessa área da preparação física, enfim. Já trabalhei com o esporte também, sou ex-atleta de futebol profissional e tive a oportunidade também de trabalhar nesse meio, mas atualmente eu trabalho como personal trainer, ajudando pessoas a alcançarem os seus objetivos, a melhorar os níveis de saúde, melhorar, alcançar os seus objetivos nesse meio, né? No campo do fitness. Caio, rapidinho aqui, só registrando algumas pessoas, né? Tem nosso amigo Jafé também, que é preparador físico, né? Hum, Conhecidíssimo Jafé. aqui no nosso meio, né? Ele mora na África do Sul e agora é 1 hora da manhã lá. Tá vendo como a gente tá com moral e prestigiando aí? Já. Temos também aqui nossa amiga Ceissa, eu chamo de Ceissa carinhosamente, né? Ex-atleta da Seleção Brasileira Aham. de Basquete, né? Técnica do Náutico Futebol Clube de Basquete, seja bem-vinda, né? Meu amigo Genival e outros. Então, o que vocês quiserem comentar, gente, vocês podem teclar aí, eu não vou tirar o nome não. Eu não, provavelmente, talvez a gente não tenha como responder algumas perguntas assim, mas vocês podem fazer as perguntas, deixar lá na página, que aí a gente vai entrando em contato e vai, dentro da medida do possível, vai trocando uma ideia também com vocês. E aí, Caio, qual é a melhor metodologia, qual é o melhor exercício para emagrecer e perder peso, né? E o que é emagrecer e o que é perder peso? Diga aí pra gente. Essa é uma pergunta um pouco complexa, né? Não é tão simples de responder assim, né? Obviamente as pessoas buscam a todo custo, a todo tempo, né? Encontrar uma maneira mais rápida, né? De alcançar esse objetivo, mas eu trouxe até uma pautazinha aqui assim, O justamente computador tá aqui de lado, tá vendo o reflexo, né? justamente para a gente ter um norte. Eu acho que, na verdade, a gente tem que fazer uma viagem um pouquinho no tempo, né? Conhecer um pouquinho da história para a gente entender o que veio a acontecer, né? O que foi, quais as mudanças que ocorreram durante o tempo, principalmente quando se trata desse objetivo. Eu costumo dizer, Marquinhos, que quando se trata de emagrecimento, é até paradoxal. Você vê que tantas pessoas, né, buscam esse objetivo, mas o nível de satisfação, né, de resultados mesmo, ele não é tão alto, né? As pessoas acabam desistindo pelo meio do caminho, né? É algo que realmente tem que ter persistência, porque envolve aí 4 pilares principais, né? Eu costumo dizer que não é só treinar, né? Muitas vezes o pessoal acha que vai ter um treino mágico que vai levar a bons resultados.
assim como também não é só fazer dieta, né? Ter uma alimentação equilibrada. Eu costumo dividir em 4 pilares, que é treino, dieta, descanso e comportamento, principalmente. Eu até trouxe uma. Eu participei um Repita pouquinho. aí de novo, Caio. Repita aí de novo para a gente fixar. Treino, Treino. dieta, descanso e comportamento. Massa. Esses 4 pilares são, sem sombra de dúvidas, né, a base para que as pessoas alcancem, né, bons resultados e que sustentem de verdade, porque quantas pessoas conseguem de fato emagrecer e por diversos fatores não conseguem sustentar esse emagrecimento, né? Obviamente, tem algumas estratégias que alcançam resultados rápidos, mas que, de fato, até aquelas pessoas que buscam há um certo tempo esse seu objetivo não conseguem sustentar por muito tempo. E aí, Marquinhos, apesar de ser um objetivo comum, né, um problema, né, que as pessoas tentam resolver, se a gente for ver, de fato, dados epidemiológicos, a gente vai ver que, só para você ter ideia, no Brasil, a gente tem aí aproximadamente 55% da nossa população que está acima do peso. Então, assim, é impressionante, né, como houve tantas mudanças, né, no decorrer do tempo, né, a tecnologia é um dos fatores que tem contribuído bastante para isso, né, as mudanças no trabalho, enfim, na nossa rotina, tem aí sua justificativa para que isso aumente ainda mais, né? Obviamente isso depende de cada pessoa, né? Depende dos comportamentos que a pessoa vai ter, mas para você ter ideia, 20% dos adultos brasileiros estão obesos, então isso é alarmante, né? Esses números, na verdade, eu digo que assustam, né? Assustam principalmente o nosso sistema de saúde. E assim, é como eu falei para você, mas de fato a gente precisa entender que existe alguns paradigmas, existe alguns mitos nesse meio do mercado fitness e o que a gente puder, como profissional, fazer para que as pessoas entendam, né, de verdade o que é que está acontecendo, tanto no âmbito do treinamento, como no âmbito da alimentação, né, que precisam realmente fazer a coisa certa, né, não com uma demanda tão alta, mas sim com mais qualidade, certamente as pessoas vão ter bons resultados. Isso é o que eu acredito. Eu não sei você, mas é até uma questão assim da gente discutir aqui, né? Na sua rotina, né? No seu dia a dia, quais os principais fatores que você tem visto, né? Dos seus alunos e de outras pessoas, né? De outros profissionais que têm comentado, quais os principais motivos que fazem realmente as pessoas desistirem de alcançar esse objetivo tão comum entre as pessoas? Caio, é como você disse, né? Esses pilares aí que você citou, há uma estatística, né, que pelo menos as pessoas elas não passam muitas vezes mais do que 3 meses na academia, né? Então eu vou falar de academia porque a gente está falando num contexto meio que geral aí, né? Meu caso que eu tenho um estúdio, mas também não fica muito atrás não, né? Uma das coisas que mais eu observo justamente é o estilo de vida que a pessoa leva, né? Então assim, quando a gente observa muito, o que é que acontece? Então, a gente começa a trabalhar com uma pessoa sedentária, né, que ela passou aí 5 anos, 6 anos, às vezes 10 anos na realidade, né, sem praticar nada de exercício, ganhando peso. De uma hora para Uhum. outra, com uma questão de imediatista, ela quer, dentro desses 3 meses, né, ter um resultado fenomenal. E aí começa a se frustrar, né? Porque também as pessoas acham, por exemplo, que é só ir malhar. E eu tenho que ter o entendimento que o exercício físico, ele é o melhor remédio que tem. Só que como remédio, né, ele tem que ser uma coisa gradativa, né? Porque os efeitos que a gente vai acumular para a nossa saúde, ele vai do agudo para o crônico. Então, tudo isso é um processo. E aí, dentro desse mecanismo todo, né,
a parte psicológica de quem malha, na realidade, muitas vezes está comprometida, né? As pessoas muitas vezes ficam se sabotando, né? Por exemplo, ela vai lá, malha a semana toda, no final de semana ela é assim, eu mereço, né? E aí ela sai e detona, né? Aí daqui a pouco ela ia a semana toda malhar, daqui a pouco ela vai 3 dias, né? Então daqui a pouco ela, não vou nessa semana, né? Então ela começa a entrar por esse caminho, na realidade, e começa a desistir. E para que a gente, eu digo assim, não é fácil você manter uma rotina de exercício. Você precisa de determinação, né? Você precisa de ter consciência que aquilo que você está fazendo, literalmente, ela vai te trazer muito benefício. Mas tem o ônus e tem o bônus, como a gente fala, né? Então, assim, eu tenho um preço a pagar, e esse preço é a disciplina. A disciplina da alimentação, a disciplina da recuperação, como você falou, né? Então é todo um contexto, né, que envolve essa temática aí que a gente está falando. Sem dúvida, Marquinho. Ainda sobre essa discussão, a gente vê um ponto importante. Você até comentou que as pessoas acabam desistindo com 2, 3 meses, né? E a gente já tem dados mostrando que as pessoas realmente, essa rotatividade, né, essa volatilidade, ela é muito alta. As pessoas começam, né, de maneira muito afoita, querendo de fato alcançar esse objetivo, e com tão pouco tempo as pessoas acabam desistindo. E aí eu trago um dos conceitos de um autor chamado Nunes, que ele diz que um dos principais fatores hoje, né, que as pessoas têm relatado, têm feito estudos com questionários e tudo mais, é o fator tempo. O fator tempo é um dos motivos mais relatados, né, das pessoas que acabam iniciando uma rotina, né, de academia, de treinamento e desistem por algum motivo, colocam sempre o tempo como justificativa por não dar continuidade. Né? A gente sabe que para ter boas adaptações a gente precisa de continuar, né, para que a gente tenha boas adaptações e para que a gente dê novos estímulos, mas enfim, o fator tempo ele é primordial. Eu costumo dizer que existem inúmeros erros que de cara, eu fiz essa pergunta para você justamente para a gente tentar apontar e mostrar às pessoas que elas não podem cometer esses erros, entendeu? As pessoas que não conseguem de fato emagrecer, elas cometem os mesmos erros sempre, Martins, sempre. Sempre, se a gente parar para pensar, a gente vai ver. É o cara que entra na academia, né, afoito, querendo fazer todo tipo de exercício, querendo treinar todos os dias, querendo, dependendo ainda, ele treina de manhã e de noite, né? Ele faz musculação de manhã, à noite ele vai caminhar, vai correr. Isso é o que eu... Marquinhos? Tô ouvindo, tá tranquilo, aqui tá limpo, meu. Foi porque deu uma travadazinha aí. Mas Ah, pode beleza. continuar, Então, é o cara que tranquilo. vai para academia e quer treinar de manhã e se deixar ele vai à noite ainda, todos os dias. Eu vejo pessoas que treinam lá no horário que eu estou dando aula, eu vejo de manhã e de noite a mesma pessoa lá treinando e se brincar todos os dias, de segunda a sexta, e ainda vai no domingo. Então, talvez um dos fatores principais, não só o tempo, mas a aderência, né? Talvez as pessoas desistem porque não aderem, entendeu? Aquele plano de treinamento, não aderem ao modelo de exercício que está sendo realizado. Então, o fator aderência eu acho que é primordial para que as pessoas deem continuidade. Isso é um princípio, né? Do treinamento esportivo, continuidade, né? Então, Exatamente. o fator aderência, ele é extremamente importante. E para ter bons resultados de emagrecimento, não é preciso passar horas na academia. A gente tem diversos estudos aí na literatura mostrando que com 20, 30 minutos você já alcança os seus objetivos com uma frequência mais baixa, duas, três vezes na semana, entendeu? Então, existe essa relação, né, entre intensidade, volume e quantidade. Outra coisa que as pessoas pensam é que quanto mais exercício acha que vai ter mais resultado. Na verdade, as coisas não seguem um padrão linear, né? Na medida que eu treino mais, eu tenho mais resultado. Na verdade, as coisas não acontecem assim, porque tem muitos fatores que têm que ser, digamos, organizados, né, na prescrição do treinamento. Mas, de cara, as pessoas querem treinar demais. Outra coisa, começam a comer menos,
não é verdade? Ao invés de seguir um plano alimentar, de procurar um profissional da área para ter um equilíbrio energético diário, as pessoas começam a restringir calorias, achando que restrição calórica vai emagrecer. E eu digo sempre que não é uma conta matemática. Se a conta fosse, se fosse exata, né? Se fosse no pensamento matemático, numa abordagem matemática, realmente comer menos e treinar mais, eu acho que todo mundo estava magro, né? Todo Ô, mundo que Caio, busca emagrecer estava magro. Oi. você falando isso aí, eu me lembro de Paulo Gentil, né? Aí eu vou colocar ali na fogueira, né? Cara, e essa questão, né? Assim, o jejum intermitente, essas dietas low carb, né? Tudo isso que tem aí, né? Que as pessoas, como você está dizendo, né? O camarada entra e se agora ele passa uma fita na boca ali, né? Não, agora eu não como nada, vou perder peso, vou malhar, por exemplo, vou malhar sem me alimentar, vou malhar em jejum. E aí, fala um pouquinho aí disso aí. Exatamente. Então, é como eu falei, isso são mitos que têm que ser quebrados, né? Assim como a quantidade de exercício, a restrição calórica, treinar em jejum. Primeiro ponto, quando eu treino em jejum, se eu não tenho uma oferta de nutrientes, certamente o meu desempenho no treino ele vai ser baixo, né? A literatura mostra, né, quando compara estudos com o público alimentado e o público sem se alimentar, na maioria das vezes os ganhos são semelhantes, eles são semelhantes, porém, o desempenho em quem não se alimentou foi menor. Então, isso a médio e longo prazo, certamente os resultados serão melhores das pessoas que se alimentam, porque a gente depende de quê? De uma fonte de energia, do glicogênio, depende do carboidrato para fornecer energia para o treinamento. E além do mais, dependendo de como seja o treinamento, por quê? Porque se o treino ele for muito glicolítico, se o gasto de energia ele for muito grande, o que é que vai acontecer? O cara vai entrar em proteólise, vai começar a perder massa muscular, e isso não vai ser sustentável a longo prazo. Entendeu? Aí aquele cara que entra na academia, faz muito exercício, restringe calorias, ainda vai fazer exercício de manhã em jejum, aí o cara perde não sei quanto de peso, né? Mas quando o cara vai olhar qualitativamente, o cara perdeu músculo, velho. O cara não emagreceu, entendeu? O adendo aí, Caio, é justamente isso, para o pessoal dar a entender que aí do que a gente está falando, né, popularmente dizendo, é que a gente vai perder a musculatura, a gente vai perder a massa magra muito mais do que a gente perderia a gordura, né? Para que eles entendam aí o que a gente falou. Exatamente, né? O nosso corpo ele vai buscar energia onde existe, né? Então, se eu não tenho uma boa oferta de carboidratos, né, para que isso seja transformado em energia para mim treinar, né? Existe até aquela questão do mito que, porque assim, muitas vezes as pessoas acham que o pré-treino é aquilo que a gente come antes do treino, né? Então, isso na verdade não acontece dessa maneira, né? O profissional da nutrição, muitas vezes ele faz um equilíbrio alimentar ali diário para que a última refeição do dia anterior seja o pré-treino da pessoa no treino da manhã, entendeu? Então isso é muito relativo. Mas no normal, as pessoas que não têm acompanhamento nutricional, de fato, não conseguem alcançar esse equilíbrio alimentar diário. E aí não tem nutriente suficiente para fornecer energia durante o treino. E aí acaba perdendo músculo, entendeu? Acaba, vou dizer assim, no popular, queimando o músculo, né? Utilizando proteína, né? Músculo, como fonte de energia, de fato. O nosso corpo ele é muito inteligente, então ele vai buscar diversos mecanismos para fornecer energia. Então, se eu não tenho disponível, Marquinhos, tu tá me ouvindo? Estou ouvindo, tá tranquilo. Às vezes Pode eu tenho a continuar. sensação de que eu tô falando e Não, tu não tá tá, ouvindo. tá tudo ok, tranquilo. Pode seguir aí o seu roteiro. Aí, Marquinhos, aí assim, como eu falei, né? Não dá pra gente dissociar esses quatro pilares, porque quando a gente pensa no treino, a gente vai pensar nisso, a gente vai pensar no controle do treino, a gente vai pensar na quantidade de exercícios. Eu costumo dizer que o treino é dose e resposta. É feito remédio, a gente tem que dar a dosagem correta para aquele objetivo, né?
do cliente. Quando a gente pensa na dieta, o nutricionista, da mesma maneira, ele vai fazer lá o cálculo matemático lá para que o indivíduo ele tenha um equilíbrio energético, quanto é que ele vai estar gastando no dia, quanto é que ele vai estar consumindo para que ele tenha um equilíbrio, seja para o ganho de massa muscular, seja para emagrecer, seja para perder peso, emagrecer. E aí a gente tem que desmistificar uma coisa, que emagrecer é justamente, de maneira quantitativa, a redução ponderal, né? A redução do peso, quantitativamente. Quando a gente pensa numa abordagem qualitativa, né? De maneira qualitativa, é a redução da gordura, né? Da massa livre, né? Massa livre de gordura é da gordura, do tecido gorduroso, tá certo? De maneira qualitativa. E isso é emagrecimento, de fato. Se a gente pensar em pessoas obesas, né? Eu falei aí de um número de 20% dos adultos que são obesos no Brasil. Obviamente, o cara que tem um IMC, né, um índice de massa corporal lá em cima, se ele perder peso, né, isso aí de fato vai baixar, então isso é saúde, né? Só que muitas vezes de uma maneira quantitativa, mas é emagrecimento também, entendeu? E aí, É, pode falar. pode falar. E é interessante, Caio, porque às vezes as pessoas elas entram nessa vibe e dizem assim, né? Por exemplo, eu vou tomar e começa, embora que não seja a nossa área, nutrição, mas pelo fato de a gente estar sempre conversando, né? Trocando uma ideia. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas, por exemplo, trocam o almoço por um shake, né? Por exemplo, né? E aí daqui a pouco aí tem aí, eu não vou falar o nome para ninguém a gente não ser processado, né? Mas É, aí a pessoa começa a perder, teoricamente, peso muito rápido e ela acha que está emagrecendo, na realidade, né? E aí cai nesse arcabouço de falsidade, né? Porque não tem a ciência de como realmente, como é que se dá esse processo de emagrecimento saudável, né? eu costumo dizer que o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Tanto para produzir energia como para gastar energia. E aí existe um fenômeno chamado de adaptação termogênica, na qual, quando o nosso corpo ele vai se acostumando com os estímulos, né? Ele vai começando a economizar energia. É feita a nossa mente, Marquinhos. Pensa bem, quando a gente está cansado, quando a gente está fadigado, o que é que o nosso cérebro fala? Poupa, não faz, né? Desiste, né? Quando o cara tá cansado, ele chegou do trabalho, só que ele tem que ir para academia. Muitas vezes, né? O sistema emocional dele vai dizer o seguinte: não vai, cara, não vai, hoje não dá, não sei o quê. Mas isso são tudo mecanismos, né? De tentar economizar energia. No emagrecimento é da mesma forma. Então, a partir do momento que eu começo a comer menos, pensa bem, começa a comer menos e começa a gastar mais energia nos treinos, o que é que o meu corpo vai dizer? Vou começar a poupar. Eu vou começar a poupar. Por quê? Porque eu não sei em que momento é que eu vou ter uma oferta de nutrientes novamente, né? E aí no treino, na dieta, né? Com o tempo, a atenção ela começou a ser dada de maneira qualitativa, né? Muitos autores, muitos estudiosos começaram a ver que realmente não era a quantidade de exercício que levava ao resultado, e sim a qualidade daquilo que estava sendo feito. Na alimentação também, né? A qualidade dos nutrientes, né? Os nutricionistas hoje estão pensando não só na quantidade, no cálculo que eles fazem diariamente, mas estão pensando, né, o que aquela refeição vai contribuir ou não para o emagrecimento. Tanto para fornecer energia, como para utilizar gordura, né? Para queimar gordura, de fato. Se isso vai contribuir ou não para o emagrecimento. Então, no treinamento, as coisas funcionam dessa maneira. E aí eu lembro de um fato interessante, até no meu tempo de graduação, que eu saí com a cabeça, né, da faculdade, querendo trabalhar nesse campo de emagrecimento, no campo do fitness, né? Mas se você parar para pensar hoje, de 10 pessoas, né, de 10 pessoas que estão nesse meio de academias, de exercício, você vai ver que 7, 8 pessoas querem emagrecer. Não tem jeito, Marquinhos. Eu trabalhei com pessoas que começaram a treinar comigo para fazer um processo de reabilitação. E aí, depois que o cara estava
funcionalmente bem, o cara queria emagrecer. Então, de uma forma ou de outra, o cara vai pensar, ele vai querer, né, migrar para esse campo da estética. O objetivo dele vai mudar. Com o tempo vai mudar, né? Então, emagrecimento, de fato, é um problema, né, que acompanha, né, o mundo moderno, as pessoas, e que as pessoas precisam entender mais como funciona para ter bons resultados. E aí, como eu estava lhe falando da graduação, eu conto até essa história a alguns colegas, que eu saí com a cabeça a mil, porque, para quem não sabe, pessoal, existe uma conta que o nutricionista faz, que é o cálculo matemático da quantidade de calorias que o indivíduo gasta diariamente, né? Assim como o consumo, né? O quanto ele consome diariamente. E no treinamento era dessa maneira, é o que a gente chama de abordagem matemática, né? Se eu preciso, se eu trabalho com esse conceito de eu preciso gastar mais, né, e consumir menos para emagrecer, se ele fosse verdade de fato, a gente teria, só para vocês terem ideia, que gastar 9 calorias para queimar 1 grama de gordura. E aí eu saí feito maluco, né? Não, então todo treino eu calculava lá. Se o aluno ia treinar lá 1 hora de exercício, eu fazia um cálculo lá, que existe um cálculo, para ele poder. Isso quando a gente ia ver, era 7.500 calorias durante um mês. Assim, era coisa de outro mundo. Coisa de outro mundo. A pessoa tinha que gastar muita caloria para poder realmente perder X de gordura no mês. Só que muitas vezes esse cálculo não batia. Na maioria das vezes o cálculo ele não fechava, ele não batia. E aí meio que quebrava a cara, né? Porque meu aluno não tá tendo bons resultados? Justamente porque o nosso metabolismo ele é altamente adaptativo. Então, a partir do momento que eu começo a gastar menos e consumir menos e gastar mais, ele começa a economizar energia, ele entra num modo econômico. E aí, de fato, a pessoa não emagrecia. Entendeu? Então, quando eu penso em emagrecimento hoje, né, eu mudei essa visão, né, a literatura mudou muito, a ciência mudou muito, eu penso em mudança metabólica. Então, o treino ele tem que ser eficiente para modificar o metabolismo. Ele tem que ser eficiente para que a gente consiga modificar o metabolismo. Eu trouxe até um estudo clássico aqui, só para mostrar rapidamente aqui, que é de um autor é italiano, que a gente chama ele de Antonio Paoli, na qual ele comparou 2 grupos, Marquinhos, o grupo 1 e o grupo 2, né? Treinamento de força. Isso foi um estudo de 2012. O que foi que os caras fizeram, né? Ele comparou lá com o intuito de... O objetivo era o emagrecimento. Ele comparou lá um grupo que fazia 8 exercícios, 4 séries de 8 a 12 RMs do lado esquerdo, tá vendo? 32 séries. E o grupo 2, ele comparou, né, com o grupo 2, que fazia 3 exercícios, 2 séries, né, de 6 RMs, utilizando um método que a gente chama de pausa-descanso, que simula um treinamento intervalado. Para você ter ideia, o primeiro grupo ele fazia 32 séries e o segundo grupo ele fazia 6 séries. Para você ter a ideia da diferença de volume, né? Esse grupo aqui fazia, o grupo da esquerda, ele fazia aproximadamente, esse grupo, ele fazia aproximadamente 1 hora de exercício. E o grupo 2 fazia aproximadamente 25 minutos de exercício. Qual a diferença dos 2 grupos? Um fez em intensidade alta e o outro grupo que fez com a maior quantidade de exercícios, que fazia 8 exercícios, né, com tempo maior de duração, com intensidade mais baixa, sem utilizar método nenhum, ele passava 1 hora, ele fazia 32 séries. Qual a diferença dos 2, Marquinhos? Veja que no grupo da esquerda, o gasto calórico era de 2.362 quilocalorias. E o grupo da direita, que fazia 3 séries apenas, né? Fazia 3 exercícios apenas, um total aí de 7 séries, 6 a 7 séries, ele tinha um gasto calórico menor. E no final das contas, né, o grupo 2 teve um impacto no emagrecimento muito maior do que o grupo que fez um volume, uma quantidade de exercício muito maior. Só para ilustrar, eu coloquei os 3 exercícios que o grupo 2 fazia, que era um supino,
um leg press e uma puxada, ou seja, um exercício de empurrar, um de puxar e um de empurrar com as pernas, que é um agachamento ou um leg press, né? Que a gente pode falar, ou seja, trabalhava o corpo inteiro. Então, esse estudo, na verdade, ele foi um divisor de águas, porque o gasto calórico, né, ele diz o seguinte, o gasto calórico ele não é tão relevante assim não, como o pessoal pensa para o emagrecimento não, porque o grupo que fez 50% com um tempo menor, 50% do treino, né, com a intensidade mais alta, ele conseguiu emagrecer mais, de fato. Então, os resultados eles estão mais associados ao que a gente faz, né, e com a qualidade que a gente faz, do que com a quantidade. Então, essa foi a chamada abordagem matemática. Marquinhos? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá tudo tranquilo. E aí, Marquinhos, como eu lhe falei, né, com o tempo, a gente foi dando cada vez mais atenção à qualidade, né, do treinamento. E a qualidade ela está associada justamente à intensidade. Foi baseado nesse estudo clássico do Antônio Paoli que eles identificaram que não importava, muitas vezes, o gasto calórico durante a sessão, mas sim o impacto que aquele treino gerava no pós-exercício. E o que é que tem sido visto hoje? Que, de fato, quanto mais glicogênio eu utilizo, quanto mais carboidrato, quanto mais energia eu depleto naquele treinamento, né, eu aumento o gasto de gordura no pós-exercício. É o que a Só para gente o chama de. pessoal, só para o pessoal entender que atividades de baixa intensidade, a predominância, quando eu faço um exercício mais leve, moderado, a predominância é a gordura durante o exercício. Mas alguém vai ter que compensar aquele gasto de energia durante a sessão. É o que a gente chama de supercompensação do substrato energético. Então, quando eu faço um exercício de força, musculação, um exercício intenso, a predominância, né, eu uso mais carboidrato como energia, mas no repouso, né, no pós-exercício, alguém vai ter que pagar a conta. E quem paga a conta é a gordura. Isso é o que os estudos recentes, né, eles têm nos mostrado, de fato. Pode falar, Marquinhos. é, Marquinhos? Os amigos falando aqui que o som nosso está um pouquinho cortando. Eu acho que também é por conta do horário que a internet ela acaba interferindo, né? É, A questão que você coloca aí, Caio, é justamente o que a gente acho que a gente chama de EPOC, né? Que é aquele consumo que aí a gente, o pós-exercício, né? Que você acabou de falar aí, né? Então, por exemplo, eu termino a sessão de treino aqui e aí amanhã eu ainda vou estar provavelmente nesse gasto. É por aí que eu estou te dizendo? Como é isso? Explica aí. Então, Marquinhos, até um certo tempo se acreditava nisso, né? Que quando eu aumento a demanda, né, do sistema, principalmente cardiorrespiratório, que é o que a gente chama de EPOC, consumo de oxigênio pós-exercício, acreditava-se que a gente aumentava, né, a taxa de oxidação de gordura, enfim. Mas, na verdade, os estudos mostram que isso não acontece de fato, que o EPOC ele não é tão significativo no pós-exercício e o gasto calórico, por consequência do EPOC, ele não é tão grande no pós-exercício. Ele é proporcional, né, e mais ou menos igual a uma maçã, 40, 58 quilocalorias. Então não é Porque tão significativo. o pessoal chegou a comentar que às vezes você passava 48 horas, né, queimando aquela coisa toda, né? Tinha essa ideia, né? E aí foi justamente quando eles identificaram isso, né? Eles começaram a tentar, né, encontrar de fato o que era que acontecia no pós-exercício. E começaram a perceber que quanto mais, né, utilizava-se glicogênio na sessão, carboidrato, aumentava a taxa de oxidação de gordura no repouso. Ou seja, a sacada do emagrecimento é justamente a gente aumentar a taxa de oxidação de gordura devido ao treino que foi intenso. Então, é o substrato energético que vai ser utilizado durante a sessão e ele vai ser super compensado
por outro substrato, ou seja, por outra fonte de energia. Então, se eu uso muito carboidrato, né, durante a minha sessão de treinamento, durante o meu repouso, que são as 23 horas depois do exercício, eu vou usar muito o quê? Gordura. Deu para entender? Entendi, Então, tranquilo. então é justamente isso. E aí é uma das coisas que eu até muitas vezes discuto. O que é mais importante, usar gordura durante o treinamento, né? Durante a sessão ali, 20, 30, sei lá, 60 minutos, ou durante as 23 horas que você tem depois do treino? Porque a gente passa mais tempo em repouso. A gente faz mais atividades de baixa e moderada intensidade, nosso dia trabalhando, sentado, enfim. Só que se eu aumento o meu metabolismo devido à sessão de treinamento, no pós-exercício, que é onde eu vou estar no trabalho, em casa, enfim, eu vou estar com o meu metabolismo mais elevado, eu vou estar consumindo mais gordura como fonte de energia. E foi o que esse estudo que eu coloquei aqui do Antônio Paoli, ele identificou que no repouso, o grupo que fazia menos exercícios com mais intensidade, ele aumentava a taxa de oxidação de gordura, diferente do grupo que treinava mais. Caio, e dentro dessa fala nossa, quando a gente fala o HIIT, né? O treinamento que seria o que o pessoal conhece, né? Vamos dizer assim. Mas Treinamento intervalado. dentro desses treinamentos de alta intensidade, né? Por exemplo, eu posso fazer também uma musculação de alta intensidade, eu posso fazer um funcional de alta intensidade. Então, assim, dentro dessas metodologias, assim, né? Qual é que você enxerga aquela que vai mais agregar essa questão do emagrecimento, né? Da perda de peso? É como eu falei para você, né? É assim, a gente tem um meio e a gente tem um método, não é verdade? Quando a gente vê o pessoal fazendo funcional na praia, na academia, muitas vezes aquele funcional ali, na verdade, muitas vezes aquilo ali não é exatamente funcional. Aquilo ali é um As- circuito, né? É um Exatamente. circuito. Porque funcional, ele tem que respeitar um princípio que a gente chama de especificidade. Então, o que é que o cara faz? O que é que qual a função que aquele exercício vai, se ele vai transferir para a realidade da pessoa, enfim. Mas, na verdade, aquilo ali é um circuito, é um método de treinamento que está sendo utilizado com vários exercícios ali. Então, a gente tem o meio e a gente tem o método. Então, normalmente, o que é que eu faço quando eu vou fazer minha prescrição? Tem uma siglazinha que que eu meio que batizei, né? Que é o seguinte, a sigla é PPRO. Preferência, né? E aí a gente entra lá naquela questão da aderência. Então, não adianta o cara fazer uma coisa que ele não gosta. Já pensou? Exatamente. Será que isso vai ser sustentável? Se o cara gosta de correr, se o cara gosta de bike, se o cara gosta de fazer o funcional lá, né? O que ele imagina que é funcional. Então, a preferência, por isso que eu batizei PPRO, que é preferência, possibilidade, rotina e objetivo. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou planejar um treinamento, eu penso nesses quatro pontos, que eu acho de extrema importância. Preferência, porque o cara tem que fazer uma coisa que ele gosta, para ele ter aderência. Né? Possibilidade, e aí entra o recurso. E aí entra uma particularidade. Uma pessoa que tem um problema de joelho, mas ele tem um objetivo de emagrecimento. Aí o cara vai deixar de treinar porque porque ele tem um problema de joelho, mas aí eu posso usar uma corda naval, eu posso usar um recurso, né, um outro equipamento que não gere algum tipo de disfunção, algum tipo de alteração, né, no tipo de lesão que ele tem, sei lá, enfim. E rotina. Eu tenho que saber como funciona a rotina do cara. Se o cara tem 20 minutos, ele chega para tu, Marquinhos, só tenho 20 minutos para treinar. Você vai dizer que não dá para treinar em 20 minutos e ele quer emagrecer, não é verdade? E o outro ponto é o objetivo, Tem como a né? gente dar um treinozinho aí de 15 minutos e deixar os camaradas, Exatamente. né, Exatamente. estafados. Priorizando a qualidade, priorizando a segurança, sem dúvida, a pessoa ela vai ter bons resultados. E aí, isso praticamente é o meio, né? É o meio. Então, se o cara vai fazer bicicleta, ele pode fazer bicicleta com a intensidade mais elevada.
Então, quando você fala de treinamento intervalado, né? O treinamento intervalado ele vem da década de 50, então não tem nada de novo, né? O pessoal, assim, nas academias o pessoal acha que é tudo novo, mas ele vem da década de 50, que é nada mais, nada menos do que quando você faz um exercício, né? Um estímulo, e você descansa, né? Você descansa passivamente. A musculação é um treinamento intervalado, onde eu faço uma série lá, né? Faço um agachamento e no descanso, eu tô fazendo um descanso passivo, é um treinamento intervalado, porque tem pausa, tem momentos de intensidade alta, momentos de intensidade mais baixa. O treinamento intervalado ele é uma estratégia excelente. Por quê, Marquinhos? Como eu falei, a gente tem as fontes de energia, né? A gente tem as fontes de energia: carboidrato, gordura, proteína. Então, como eu falei para você que é importante depletar glicogênio, gastar muito carboidrato para poder, no repouso, queimar gordura, então eu preciso de intensidade, né? Eu preciso treinar com a intensidade mais elevada. Só que aí entra uma questão que é muito discutida, até entre profissionais mesmo, que intensidade não é para todo mundo. Intensidade não é para todo mundo. E isso é a mais pura mentira do mundo. Por quê? Porque eu tenho alunos com 74 anos, 75 anos, alunos com arritmia treinando em intensidade alta na bicicleta estacionária dentro da academia. Então, intensidade é individual. Obviamente, é preciso fazer um teste, ergométrico ou não, é preciso fazer um teste de capacidade motora, um teste de uma avaliação mais específica para ver um padrão de movimento, mas de fato, intensidade, qualquer pessoa pode treinar com a intensidade mais elevada, desde que ela seja capaz, desde que ela esteja fazendo o exercício adequadamente, né? O exercício, como eu falei para você, de acordo com as possibilidades, preferência e possibilidades. Obviamente, um cara que ele gosta de correr, mas ele não tem capacidade suficiente para fazer aquela corrida com um padrão de movimento bom, talvez no momento inicial seja mais interessante ele fazer uma bicicleta estacionária, para depois evoluir para a corrida, entendeu? Então, tudo vai É, depender. e também, Caio, a intensidade, como você falou, né, assim, ela vai variar de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, a sua intensidade, vamos dizer, o seu treino intenso, na realidade, para você, para mim, ele pode me matar, né? Então, como é que eu gosto de fazer assim? Eu gosto de tirar o máximo que a pessoa pode dar dentro daquela condição que ela tem. Como você disse aí, por exemplo, né? Talvez você caminhar, você dar um trotezinho na esteira lá, uma velocidade de 7, 8, por exemplo, para uma pessoa que está começando agora, seja uma coisa totalmente difícil, né? Mas se você pegar essa pessoa e colocar lá na bike, né? E fazer um trabalhozinho ali parecido com isso, você vai entrar nessa questão que você está de adaptação para ela, né? E de evoluir, na realidade, né? Até começar a correr. Isso é interessante porque, assim, às vezes quando a gente fala de intensidade, aí o que é que acontece? Por exemplo, você tem um sedentário, aí o O cara pessoal pega se um tablet, assusta, né? 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 Você pega um tablet, por exemplo, né? E você quer aplicar para uma pessoa que está, às vezes, por exemplo, parado, porque é o protocolo, porque tem que ser intenso. Veja como as coisas, às vezes ela é complicado, né? Então, assim, eu digo isso porque, por exemplo, você pega um paciente, né? Que tem neoplasia, que tem câncer, né? Que está ali no tratamento da quimioterapia. Então, aí você olha assim, tem como fazer um treinamento com ele de certa forma mais intenso? Tem, mas respeitando o quê? Aquele parâmetro dentro daquilo que ele pode dar, né? E aí, isso é uma regra que a gente tem que aplicar com as outras pessoas, né? E não simplesmente assim, achar que o treino de alta intensidade ele vai ser uma regra de bolo para todo mundo, né? Exatamente. Assim, por exemplo, né, aquilo que a gente estava falando nisso. A pessoa acha que ela só vai perder peso, por exemplo, se ela passar 1 hora correndo, né? 2 horas pedalando. Aí ela acha que, não, ali eu vou perder o máximo de peso possível, né? E aí a gente vê, por exemplo, que muitas vezes lá o treino de musculação vai ser muito mais eficiente para perca de peso do que propriamente aquela 2 horas ali que você passou na bike, né? Como são as variáveis, né? Exatamente. Então, Marquinhos, é como eu falei, né? A intensidade ela é individual para qualquer pessoa, seja um idoso, seja um jovem, ela vai ser individual. Obviamente é preciso de orientação para que ele faça na intensidade adequada e tem diversos parâmetros que a gente pode analisar, né? E controlar
a intensidade do exercício, né? Eu coloquei até aqui, ó, um bannerzinho que uma das formas de você controlar a intensidade é a escala subjetiva de esforço, na qual a Isso. pessoa, Muito legal. para ela poder treinar com intensidade mais elevada, ela precisa pelo menos se encontrar aqui, ó, entre o 7 e o 8, né? O exercício tem que se tornar pelo menos difícil, né? E essa escala, ela é fácil de ser controlada. É fácil do aluno se familiarizar com essa escala. Então, se ele se encontra aqui, ó, o exercício está fácil, né? Dificilmente ele vai ter boas adaptações, vai ter bons resultados. Então, ele precisa pelo menos se encontrar aqui, ó, entre um 7 e 8. É como você mesmo disse. Uma intensidade para um idoso, talvez um lance, né? Para um obeso, por exemplo, talvez um lance, né, de um corredor, uma caminhada rápida, isso talvez seja intensidade alta para ele. Já para a gente não é, entendeu? Só que isso tem como ser controlado, né? O que mais importa, na verdade, é o tipo de substrato que vai ser utilizado durante a sessão para que a gente tenha uma resposta, né, metabólica eficiente. E assim, não é sempre que tem que treinar a intensidade alta, né? O profissional ele tem que modular isso aí, até mesmo para que o nosso corpo ele não entre naquele mecanismo de adaptação, né? Não entre no equilíbrio. Quando o corpo ele começa a entrar, né, em equilíbrio, a gente vai lá e pum, quebra esse equilíbrio para que a pessoa continue evoluindo, continue tendo bons resultados. Caio, faltam 8 minutos aqui Já? e passou rápido, né? A gente vai fazer Oxe. outra live, viu? Vai se preparando aí. Até porque, quando você falou aí na percepção de esforço, que é o que eu gosto de usar, que eu gosto de aplicar também, entra muito também a questão ainda de alguns treinamentos que o pessoal faz aí em relação à questão da frequência cardíaca, né? Dentro daquela faixa ali, né? Que é outra É outro discussão, parâmetro, né? E assim, é outro né? parâmetro de controle, né? Exatamente. De controle da intensidade. Uma questão que eu queria tocar aqui, Marquinhos, rapidinho, é Pode falar. sobre o descanso. A gente entra naquele pilar do descanso. É uma das coisas que as pessoas não se atentam, né? Porque é no descanso que eu tenho boas adaptações, é no descanso que eu evoluo, que eu melhoro minha força, é no descanso que eu vou estar consumindo mais gordura para o emagrecimento. Então, quando eu treino, o que é que acontece no gráfico? Imagina um gráfico aqui. Quando eu treino, após o treino a gente tem perdas. A gente tem perdas funcionais, certo? E posteriormente a gente tem um processo de recuperação. E depois desse processo de recuperação, imagine que a gente está no gráfico. Depois do processo de recuperação, a gente começa a evoluir. Então, eu só devo fazer um novo treino quando eu tiver 100% praticamente recuperado daquele estímulo que foi dado no treino anterior. Então, todo treino ele gera danos. Mas existe um prazo de recuperação para que, quando eu for fazer um novo estímulo, né, quando eu for fazer um novo treino, eu esteja, né, numa posição melhor do que a anterior. Entendeu? A gente chama isso de supercompensação. Então, o que é que acontece? As pessoas querem emagrecer, querem treinar todo dia, muitas vezes não passou por esse processo de recuperação, não é verdade? E aí está gerando só inflamação, está gerando só perda funcional, dificilmente vai ter boas adaptações e vai ter bons resultados. Cara, e é interessante porque assim, a gente se depara no meio, né? Tanto com profissionais da área nossa, como também vamos dizer assim, do cliente ou paciente, né? Para a gente, ele acha, por exemplo, que o treino bom é aquele treino que ele sai se arrastando do espaço, que no outro dia ele não aguenta andar, não aguenta levantar um braço, né? E ele acha que o treino ele tem que ser sempre daquela forma, sempre daquele jeito, porque só ele vai estar gerando benefícios, né? É bem por aí, né? Sem dúvida, né? Eu acho que treino bom é justamente aquele que faz você treinar bem, né? Né? Que faz você que não, na verdade, não, você não pode ficar preso a quantidade e ao nível de dor, né? Que não é no pain, no gain, né? Eu acho que Exatamente.
essa sigla, né? Muitas vezes ela não, eu acho que ela não se encaixa, se encaixa bem, né? A gente tem que treinar bem. É feito um remédio, velho. Dose, é a quantidade correta, é a dosagem correta para que a gente tenha, de fato, bons resultados. A gente tem tempo ainda, Marquinhos? Temos 4 minutos. Pode ficar à E vontade. aí, e aí assim, sobre os métodos de treinamento, né, são vários. Eu acho que, assim, no exercício, o que a gente mais busca, até mesmo se a gente pensar fisiologicamente, o que a gente mais busca é produzir uma moeda energética, que a gente chama de ATP, produzir e ressintetizar. Ou seja, é gastar e formar ATP. Isso é o que a gente busca. Por quê? Porque na medida que a gente vai evoluindo, vai gerando boas adaptações, vai aumentando a aptidão física, né, o indivíduo, ele vai conseguindo, né, se manter mais em exercício. Ele vai aumentando, né, o nível de aptidão dele. Então, um dos objetivos que a gente tem durante o treinamento é justamente aumentar, né, esse nível de aptidão física. E os métodos, né, de treinamento, eles surgiram para que a gente saísse da zona de conforto. Então, na medida que eu vou tendo boas adaptações, que o meu treinamento ele vai se tornando nessa escala de esforço, ele vai começando a ficar mais fácil, aí a gente tem que ter progressões para continuar evoluindo. Isso seja na academia, na musculação, seja no treinamento aeróbio, né? E que uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que os melhores resultados para emagrecimento tem se mostrado com a combinação de exercícios de força, né, de musculação, seja com a musculação ou não, com treinamento resistido e os exercícios aeróbicos. A combinação dessas duas nuances realmente tem mostrado os melhores resultados. E outra coisa que eu queria desmistificar é que não existe treino para hipertrofia, treino para emagrecimento, né? De fato, a gente tem que treinar sempre para construir músculo, até porque com o tempo a gente vai perdendo. E outra, Marquinhos, o custo energético, né, de construir músculo demanda muita energia. E essa energia, ela vem prioritariamente da gordura para construir músculo, entendeu? Então, de fato, a dieta é quem vai direcionar para o exercício. Eu tenho que treinar para ganhar músculo, eu tenho que treinar para me melhorar meu condicionamento aeróbio também, porque são adaptações diferentes e que levam aos mesmos objetivos. Então, a junção, né, dos exercícios de força, seja com peso corporal, seja na academia, seja treinando em casa, enfim, junto com o treinamento aeróbico, vai de fato levar a esse objetivo. Massa, Caio. Outra vez, né? Muito bom ter você aqui. Com certeza a gente vai marcar outra live aí. Tem muito assunto pendente para a gente falar sobre ele, né? E a ideia principal é essa, né? Que para emagrecimento, na realidade, são um conjunto de valores que a gente precisa ter, né? Então, boa alimentação, descanso, né? Principalmente o profissional que conhece, né? Que tem como trazer fazer toda essa avaliação para que realmente o resultado chegue, né? E que a gente não caia naquela de cultura, muitas vezes, ao corpo, né? Ao exagero, porque na realidade é como você disse, né? O que mata não é o veneno, é a dose do veneno. Então, o exercício físico ele pode ser benéfico na maioria das vezes, mas também pode trazer algum malefício. Temos A, 40 segundos aí, pode a falar. aderência sempre, Marquinhos, a aderência sempre. Então, você que está buscando emagrecer, você que está buscando ter bons resultados nesse campo, busque orientação profissional para que você tenha um treino que se adapte à sua rotina, que se adapte à sua preferência, ao seu gosto. Não adianta você fazer uma coisa que não gosta, isso não vai ser sustentável, entendeu? Então, um bom profissional ele vai conseguir, né, encaixar direitinho, né, essas Vai nuances aí.